Isso aí, pessoal. Mais uma bateria de exercícios aí. Espero que você esteja gostando desse tipo de metodologia, né? Com exercício você acaba aprofundando, né, aquilo que nós já estamos visualizando. Então, o nosso objetivo é continuar com o exercício da apostila. E aí, abra a sua apostila agora na página 41, o exercício 3. Desculpa, o exercício 2. Então, diz assim, ó, da questão do Enem. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximos à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos. Eu trouxe aqui um globo para mostrar para vocês. Ó. Então, essa linha que está bem no meio aqui, bem nessa região, vou dar um zoom aqui para você, ó, é a linha do Equador. É a parte que divide, né, o norte do sul do nosso planeta. Né? E em lados opostos significa que um está desse lado e o outro está desse lado aqui. Ó. Não necessariamente nessa posição que eu estou colocando, né? Mas um em cada lado. Tá? É isso que ele está dizendo nesse exercício. Um está de um lado, o outro está do outro, bem na parte central, que é mais ou menos aonde você pode imaginar que seria uma bola perfeita, embora nosso planeta não seja exatamente uma esfera perfeita, né? Mas na linha do Equador você pode falar que tem uma circunferência quase perfeita. Vamos deixar aqui no cantinho, só para você entender o contexto. Então, diariamente no globo terrestre, considerado o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que o avião saindo de Quito, então como eu disse, né, ó, ele vai sair de um lado e vai até o outro lado, lados opostos. Ele sai de um lado e vai até o outro, tranquilo? Saindo de Quito, voando com uma velocidade média de 800 km por hora, encontra-se, descontando-se as paradas da escala, chega a Singapura em aproximadamente qual hora? Então vamos fazer o esquema aqui. Ó. Ele saiu aqui da minha cidade, de Quito. Então sempre os desenhos, tá, pessoal? Você já percebeu que sem esses desenhos eu me perco, você se perde, todo mundo se perde. Tá? Então tem que fazer esses esquemas aqui na física. Para Singapura. Então ele saiu aqui, ó, para Singapura. Vou abreviar aqui, tá? A distância é quanto? Ele não falou. Esse raio que ele disse aqui não é a distância. Aí como que você faz para encontrar a distância? Lembra lá, né? Ele falou que o raio é a região lá do centro do planeta até a parte, qualquer ponto aqui, como se fosse uma circunferência. Aí com esse raio você consegue encontrar o comprimento. Como? Através da formulazinha matemática. Comprimento de uma circunferência é igual a 2π vezes o r. Lembra dessa formulazinha lá? Então 2πr. Né? Então o comprimento que você vai querer é o 2 vezes o π. Quanto que vale o π? 3,14. 3,14. Vezes o raio. O raio vale quanto? 6.370, né? Ó, considerando o raio da Terra 6.370. Então 6.370. Aí você vai fazer essa continha aqui de comprimento, vai ser o comprimento total do nosso planeta, tá? Então vai ser ali, ó, 2, deixa eu pegar aqui minha calculadora. Então vai ser 2 vezes 3,14, né, que daria 6,28, vezes 6.370. Vamos ver aqui quanto que vai dar essa continha ali, para pegar o valor bem certinho. Então, 2 vezes 3,14 vezes 6.370. Dá 40.003,6. Vou colocar aqui para vocês. 40.003,6. Isso aqui em quilômetros. Então, o que significa esse valor? Vamos pegar nosso globo de novo. Significa, né, de acordo com os dados, é claro, que se você estivesse nesse ponto, você vai dar a volta no teu globo inteiro, chegar exatamente nesse ponto, teria essa quantidade de distância, né, considerando os dados do enunciado. Então, uma volta completa, tá? Você sai de um ponto e volta e vai para o mesmo ponto. Mas isso que eu quero? Eu quero voltar para o mesmo ponto? Não, não quero. Eu quero sair de um lado e parar no outro lado oposto. Então, você tem que fazer o quê? Dividir isso aqui por 2 ainda, né? Então, o comprimento que você vai levar em consideração é dividido isso por 2. Então, o comprimento vai ser aqui, ó, vamos pegar o valor certinho, 40.003,6 dividido por 2. Então, esse valor aqui, né, dividido por 2, tá certo? Dividido por 2 dá 20,001. Então, 20,001,8 aproximadamente quilômetros. Aí é a distância que você vai levar em consideração ali, tá? Então aí justamente esse aqui é o teu x, ó. Então 20,001, então 20,001,8
quilômetros, beleza? Aí como ele quer saber o tempo vale quanto? Não sei. Qual que vai ser a velocidade do avião? Ele falou, a velocidade do avião saindo de Quito voando em média 800 km por hora. Então aqui a velocidade é igual a 800 km por hora. Agora ficou fácil, né? Se tem o X, tem o V, só falta o T. Então, colocando aqui na tela em branco, para não confundir vocês aqui na escrita, então é só jogar na formulazinha do MRU. Né? Então o X, que é o 20.001,8, é igual ao V, que é o 800 vezes o T. Então o teu tempo vai ficar 20.001,8 dividido por 800. Então o tempo, né, que demoraria essa viagem, isso você vai encontrar em horas, né, porque está em quilômetros por hora a tua unidade de velocidade. Então vai ser, peguei o aparelho errado, vamos fazer a continha aqui. Então vai ser esse valor dividido por 800. Então vai dar ali aproximadamente 25 horas. Então aproximadamente 25 horas que ele demoraria, né, um dia praticamente, um dia e uma hora, para chegar de um ponto ao outro com essa velocidade, né, de cruzeiro ali do avião. Beleza? Então volte lá no exercício e marque aqui a opção C. Beleza? Bem fácil, né? Só uma relaçãozinha matemática aqui para você lembrar. Comprimento é 2πr. Se fosse a área, seria πr ao quadrado, a área de uma circunferência, tá? Mas aqui a gente vai precisar do 2πr. Precisei dividir por 2 porque eu quero chegar de um ponto a outro. Não quero voltar, né, como eu havia dito. Tranquilo? Próximo exercício que nós iremos fazer, já para você ler ali, ó, página 41 mesmo, o exercício 3. Então já vai vendo lá, já vai lendo. Exercício 3. Então eu vou apagando aqui, você já vai lendo. Fica tudo a mesma fórmula MRU, né? Não tem segredo. É só você pegar os dados, fazer o teu esqueminha e aplicar na fórmula, né? Geralmente a gente erra a interpretação aí. Então vamos lá, próximo exercício, exercício 3. Então diz assim, ó, alguns meios de transporte são realmente especiais, como o veículo chamado Fênix 2, uma cápsula de aço criado para resgatar 33 mineiros chilenos que ficaram presos a 700 metros abaixo da superfície. Primeiramente, foi perfurado um túnel até a camada onde se encontravam os mineiros. Em seguida, a Fênix 2 foi levada até essa câmera. Lá embaixo, a partir do estante, bom, comecei errado já, né? Vamos fazendo nossos esqueminhas. Então aqui você tem a parte do solo, agora para baixo, aonde os mineiros estavam. Qual é a distância? Ficaram presos a 700 metros abaixo. Então aqui é o teu X, 700 metros abaixo da superfície. Perfurando, né, até a Fênix 2 foi levada até a câmera. Lá embaixo, a partir do instante que o mineiro já estava posicionado dentro da cápsula, a subida da Fênix 2 pelo túnel demorou 16 minutos. Então, a subida, né, demorou 16 minutos. Então, com esses dados, é correto afirmar que durante a subida da cápsula da câmera até a superfície, a velocidade média da Fênix 2 foi aproximadamente igual a quanto? Pode ver que as unidades, eu estou tudo em km por hora, né? Então, vou precisar fazer as transformações aí, tá? Então, vamos pegar os dados, vou colocar na tela em branco e vamos fazer as transformações. Vamos transformar em quilômetros por hora isso aqui, ó. Então, a minha distância, né? Você sabe que 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Lembra lá das transformações de unidade do Sistema Internacional, né? Então, em 700 metros, qual seria a minha distância? Né? Qual seria o meu X? Tá? Então, o meu X aqui vai ser 700 vezes 1, 700 dividido por 1000. Cortar 2 zeros aqui, fica 7 sobre 10. Tá? Isso aqui seria já em quilômetros. 7 sobre 10 quilômetros. Pode deixar assim mesmo, tá? Não tem problema. Agora vamos transformar um minuto. Como é que você faz para transformar minuto em hora? Mesmo esquema. 1 hora você sabe que você tem 60 minutos. Então em 16 minutos, tudo regrinha de 3. Ó. Você vai ter qual tempo? Né, em horas. Então o teu tempo aqui vai ser 16 vezes 1 dividido por 60. Vai ficar 16 dividido por 60. Tá? Vamos simplificar um pouquinho, dividir ambos por 2. Ó, dividir por 2, frações equivalentes, né? Então daqui dá 8, 2 vezes 8, 16, aqui vai dar 30. Dá para dividir por 2 de novo. Então aqui dá 4 e aqui dá 15. Agora parou as nossas simplificações. Então aqui você já tem
em horas. Então a velocidade média é só fazer usar a formulazinha, né? Fazer a união desses dois na forma. Delta, velocidade média, delta S sobre delta T. A formulazinha x igual a VT, tá? A única coisa que é isolado da velocidade média. Então a velocidade média, que é isso que ele está pedindo, né? Vai ser o delta S, que seria o 7 sobre 10, 7 sobre 10, sobre o tempo em horas, que é 4 sobre 15. Aí mantém a primeira fração, 7 sobre 10, multiplica pelo inverso da segunda, 15 sobre 4. Beleza? Aí vai fazer as devidas multiplicações, né? Aqui embaixo dá 40, aqui em cima dá 70 mais 35, 90 e... Opa, eu sempre pego uma coisa errada aqui, né? Vamos pegar a calculadora para nós fazermos aí. Então já vou colocar o resultado final ali já, tá, pessoal? Porque eu sei que continha vocês sabem fazer. Então aqui, ó, 7 vezes 15 dividido por 40. Então vai dar ali 2,6 aproximadamente. Tá? Então aqui já é o resultado final, aproximadamente 2,6 km por hora. Tá? E aí essa vai ser a velocidade em si, né? Sendo que você tem esses dados aí nesse exercício, beleza? Então volte ali aproximadamente, ó, 2,6 km por hora seria a opção B, tranquilo? E nosso último exercício, já vai lendo aí, ó, exercício 5 da página 41, esse é o último que eu vou fazer nessa aula. Já vai lendo, e esse aqui eu escolhi justamente para você pensar em uma análise gráfica, né? Para você pensar num gráfico, a gente não fez nenhum até então, né? Então veja lá, Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico que está aqui abaixo, no caso olhe na sua apostila para ficar mais visível, mostra como ambos percorrem a distância até o colégio em função do tempo em um certo dia. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. É para falar qual que é verdadeira e qual que é falsa, tá? Então, primeiro, a velocidade média desenvolvida por Pedro, aí Pedro, ó, perceba aqui que é essa linha que está aqui, ó. Eu vou colocar uma de cor diferente aqui para ficar mais fácil você visualizar. Vou pegar a cor vermelha. Então, Pedro é essa aqui, ó. Esse gráfico que está em vermelho. E aí, o Paulo é esse gráfico que eu vou colocar em preto. Então, esse aqui, ó, seria o gráfico do Paulo, tá? Então, aqui é o Pedro. E aqui, o gráfico em preto seria o Paulo, tá? E aí ele falou assim, ó, a velocidade máxima desenvolvida por Paulo, então, aliás, a 1, né? A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior que a desenvolvida por Paulo. Tem duas formas de você fazer. Quem tem velocidade média percorre uma distância maior em menos tempo, né? Se você tiver uma velocidade média maior, você chega antes. Se tiver uma velocidade média menor, você chega depois. Então, pensando na mesma distância, né? Imagine aqui, ó, a distância de 1.600. Então aqui você tem 1.600. Quem chegou primeiro nessa distância? Quem está mais próximo, né? Ó? Então perceba que o Pedro, que está aqui, ó, ele chegou antes, né? Ó, aqui é o tempo. Quanto tempo que ele demorou para chegar ali? Ó? Você vai olhar no gráfico aqui, ó. Então aqui seria 0, 200, então mais ou menos aqui é 100, então mais ou menos aqui é 300, então mais ou menos aqui 400, aqui vai ser mais ou menos 500. Então Pedro demorou 500 segundos para chegar a 1.600. E o Paulo, mesmo esquema. Olha o gráfico aqui, vou até o gráfico, e aqui está em 600. Então, o Pedro, ele chegou antes, demorou menos tempo. Se ele demorou menos tempo, consequentemente a velocidade dele é maior, certo? Então, a velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a do Paulo? Sim, né? Essa primeira aqui é verdadeira. É pelo fato que Pedro chegou antes e Paulo chegou depois. A próxima. A velocidade média. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. Como é que você vai encontrar isso? Aí, infelizmente, vai dar um trabalhinho, tá? Eu vou começar aqui e vou deixar de tarefa para casa para vocês. Você vai pegar esses gráficos e vai dividir em partes. Então, desse ponto até esse ponto, vamos chamar de 1. Agora, desse ponto até esse ponto, vamos chamar de 2. Aí, desse ponto até esse ponto, vamos chamar de 3. E desse ponto até esse ponto, vamos chamar de 4. E aí você vai calcular a velocidade média nesses 4 pontos. No período 2 não precisa. Por quê? Nesse ponto
eu estou numa distância de 600. Aqui está meio ruim, tá? Mas é 800. Então, nesse ponto 2, ó, eu estou a 800. No final desse período aqui, ó, eu ainda estou a 800. Então, eu não me mexi, né? Eu estou à mesma distância. Então, eu sei que aqui, ó, nesse período 2, a velocidade é zero, porque não estou me mexendo. Aonde acontece isso com o Paulo? Aqui, ó. Então, desse ponto até esse ponto, vamos chamar de 1. Desse aqui até esse aqui, vamos chamar de 2. E desse aqui até esse aqui, vamos chamar de 3. Então, mesmo esquema. Nesse período 2, aqui você tem uma certa distância e esse ponto, a mesma distância. Então, nesse ponto, ó, perceba que a velocidade é zero aqui também, tá? E aí você precisaria achar a velocidade em cada ponto desse e fazer a média, né? Para saber qual que é maior, qual que é menor. Então, vamos pegar só do 1, depois você faria para todos, tá? Aí, qual que seria a velocidade para o Pedro em 1? Então, vou colocar aqui em cima. Velocidade de 1 para Pedro vai ser o ΔS, que ele andou, né, do 0 até 800. Então, ele andou aqui, ó, 800 sobre o tempo que ele demorou. Então, o tempo aqui está mais ou menos 100. Ó. Então, 100 segundos sobre 100. Então, aqui, ó, corta, que vai dar 8 metros por segundo. Você já sabe que no período 2 é zero. Então, a velocidade 2 é zero. E no 3, mesmo esquema. Você vai olhar aqui no gráfico e vai olhar aqui o gráfico. E aí vai ver a distância de intervalo de tempo, né? Colocar embaixo. E a distância aqui, a variação do ΔS. Então aqui ele começou em 800, ele foi até aqui qual o valor? Né? Que seria o ΔS. Aí você acharia o V3, acharia o V4. E olharia qual que seria maior ou menor. Se você fizer todos os cálculos, você vai ver que essa segunda aqui vai estar errada, tá? Vou deixar para você como tarefa, tá? Então faça lá os cálculos, poste para mim, e aí a próxima aula eu posso colocar como resolução para vocês. E no 3, ambos, se eles estiverem parados pelo mesmo intervalo de tempo, durante os seus percursos. Então, onde que o Pedro ficou parado? Deixa eu mudar aqui no próximo slide, para não ficar muito rabiscado aqui para vocês, ó. Vocês não vão entender. Então, o próximo slide, só para analisar onde eles estão parados. Então, como eu havia falado para vocês, é onde a linha está paralela ao eixo X, né? Que significa que ele esteve parado. Então, aqui, ó, desse ponto até esse ponto, aí o Pedro ficou parado, né? E desse ponto até esse ponto, o Paulo ficou parado. É só ver que as duas linhas, ó, não são iguais em tamanho, né? Esse tamanho não é igual a esse. Então, claro que eles não ficaram parados pelo mesmo tempo. Como é que você pode ter certeza? Puxa aqui, ó. Então, aqui, ó, dá 100 e puxa aqui, ó. Que vai dar mais ou menos 200, aqui é 300, que vai dar mais ou menos 250. Mais ou menos esse valor, 250. Então, o período que ele passou, o ΔT, é mais ou menos aqui 150, né, que é a distância entre esses dois. E da mesma forma, o Pedro, né? Então ele estava aqui no mesmo ponto, ó, 250, e ele foi aqui para mais ou menos uns 350. Então foi aproximadamente aí o ΔT aqui dele, ó, foi aproximadamente 100. Então mostra que não é o mesmo período, o mesmo tempo, né, que eles ficaram parados. Esse ficou mais ou menos 150 segundos e esse ficou mais ou menos 100 segundos, mostrando que realmente essa terceira é falsa. Então você já pode marcar no teu gabarito ali, ó, que é somente a 1 que está certo. Mas como eu disse, o exercício 2 aqui eu quero que você faça, né, e mande e poste para mim como tarefa. É essa a tarefa de hoje, tá, pessoal? Somente resolver esse item 2, né, para você pensar um pouquinho no gráfico. Beleza, pessoal? Então seria isso que seria para hoje, né? Essa nossa aula já finaliza aqui agora. Espero que você esteja gostando. Como eu disse, para você não esquecer, mande seus comentários lá, tira uma fotinha, mande lá ver se está tudo certinho, se estão entendendo. E mande as suas dúvidas também, se você assim tiver. Tranquilo? Abraço, até a próxima.